Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 29 de maio, blog diário de 166. Quem não assistiu os vídeos anteriores, veja, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza este vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. Se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela dedicação. Muita paz a todos. A dedicação às pessoas que estão muitas das vezes comprometidas com o trabalho social, todos estão, independente de coisas que eles estão vivendo hoje, todos os conflitos sociais, né? Eles, de uma certa forma, ele está contribuindo para uma sociedade boa no futuro, porque quando a gente falamos de esquerda, todos nós estamos inseridos no Cristo como fruto. Nós estamos inseridos no Cristo como fruto. A esquerda, né, considerando aqui, ó, vamos escrever aqui, considera aqui direita, vou colocar só um sinal, direita e esquerda. Considere isso. Um sinal que não vai caber ali, uma escrita, mas é só para a gente entender. Tá vendo? Direita aqui e esquerda aqui. Tudo que eu tenho falado do blog anterior, referente à direita, né, que ela oculta uma consciência para criar ideologia. Mas aqui estão os frutos de Deus, né? Quando Jesus estava aqui, sendo ele glória de um corpo comum, Jesus estava aqui na postura de Cristo. Quando ele voltou aqui e sacrificou esse corpo, ele derrubou a vida, derrubou o corpo e o ato consciente com o corpo comum. Os três caiu para fora, para fruto. Os três foi para fora. Se você for entender, essa estrutura aqui representa, né, a vida que Deus criou no paraíso, sendo o próprio Adão. Aqui ele está habitado fisicamente e aqui a Eva deu o fruto, né? Depois deu o fruto, ela se ausentou, aí ficou só o Adão e o ato consciente de um corpo comum. Aqui, esses dois corpos, esse corpo aqui e essa glória de um corpo comum ficou espiritual. Ficou espiritual. Só que ele veio aqui, sacrificou Adão, aí caiu os três. Caiu os três, tudo para fora, para fruto. Vai cair fruto. Então, tudo caiu na esquerda do corpo como fruto. Aí o que eu quero dizer? Tá vendo esse aqui que está nascendo? A glória de um corpo comum e o ato... a glória de o corpo e a glória de um corpo comum. Automaticamente o corpo, daqui uns dias as pessoas vão olhar para as pessoas, ela vai entender que elas são filhos de Deus, que elas vai ter que ter respeito com aquele espaço que ela é dela. Então você vai poder relacionar ela, vai pedir um relacionamento saudável a ela, você vai, né, ouvir o que ela tem a dizer e ela vai te ouvir o que você tem a dizer e você vai ouvir o que ela tem a dizer. Você vai criar uma harmonia, uma conexão corpo a corpo. Você não vai mais desrespeitar, que nem eu vejo muita gente aí relacionando só confusão para os seus irmãos, só confusão. Hora nenhuma eles pedem relacionamento social, uma desgraça atrás da outra. Relaciona a emoção dela, acha que relaciona a emoção dela para você, acha que você sei lá, as pessoas, só confusão. Então, irmão, Deus vai devolver aqui, tá certo? No corpo do Pedro, com o corpo do Pedro, Deus vai devolver aqui para a sociedade o relacionamento social, corpo e ato consciente aqui debaixo do Cristo. Então, essa estrutura vai ficar completa até o 7.
7 milênios. Aí, se você quiser entender isso aqui, ó, você pode entender esse espírito, este corpo e este espírito aqui, eles vão estar habitados no mesmo espaço de tempo. O corpo aqui é visível de Adão, e aqui ele vai transformar esse espírito em ato consciente, em glória de um corpo comum. Mas aqui ele não vai ter, porque ele está propagando a falsidade, digamos assim. Mas as pessoas, a partir que ele propaga a falsidade, as pessoas vão, a partir do Lucas, eles vão entender que eles são ato consciente, vai cair tudo aqui. Como eu tenho dito, consciente aqui. Todo mundo dentro do Cristo consciente. É isso que Deus quer. Mas a princípio, entenda que esse espírito aqui vai transformar, vai devolver a vida do Adão. Esse corpo aqui vai devolver o relacionamento social, da física, emocional do corpo, né? Sendo palavra da vida e corpo, e aqui o ato consciente para esse espírito aqui. Vai encaixar direitinho. Aquilo que foi derrubado, a vida, corpo e o ato consciente comum, Deus vai devolver aqui, ó, espírito, sendo esse para o Paulo, por exemplo, que aqui eu estou dizendo que está aqui, porque se você pegar alguns versículos bíblicos, você vai entender que Efraim e Manassés, Paulo, José, eu não sei muito a leitura, mas ele teve 2 filhos. Esses 2 filhos significa que o Espírito, o Pai, vai ter esses 2 filhos, corpo, e que seria Pedro e João. Eu estou dizendo por alto porque eu não preparei esse contexto, mas aqui Efraim e Manassés, não sei, vocês conhecem a Bíblia muito bem, essa Bíblia significativa, mas a princípio entende que Deus vai devolver a vida com o Espírito de Paulo, estando esse corpo aqui coabitado no mesmo espaço-tempo. Esse corpo aqui, ele é Espírito, ele é corpo, ele é relacionamento social, certo? Ele é útil, mas em determinada situação ele vai gerando esses consciência oculta e anticristo, né? Ele mostra a palavra da vida, né? E relaciona uma inconsciência. De certa forma, todas as coisas vão formando e vocês entendem. Então, entenda, tendo esse mesmo espaço, mas aqui vai estar um vigia da vida, que vai voltar aqui Paulo para Espírito, aqui Pedro para no lugar de Jesus, do corpo, e Jesus vai devolver de novo com essa consciência do João, certo? Da mesma forma que eles estão, da mesma hora que eles estão divididos, Paulo, Pedro e João, a mesma hora eles estão habitados no mesmo espaço de tempo, com ideologia, mas a referência da palavra da vida é este corpo. Maravilha, ok? Entenda que todos os relacionamentos, o relacionamento social vai ficar na esquerda do corpo. Entenda isso rapidinho para mim. Isso é importante que vocês entenderem que esse relacionamento social está na esquerda do corpo, ok? Postura política esquerda. A esquerda, para o dia de hoje, ela vai se dividir fora do corpo. Consciência oculta para recriação de ideologia dos corpos de Cristo e consciência emocional. A consciência emocional, ela vai dividir um ato positivo e ato negativo, e tudo que estiver à esquerda do corpo e que não seja consciência oculta, né? Porque quando a consciência está oculta, ela só vai servir para a vida. Então ela vai servir para a vida, então ela não vai ser relacionável, ela vai estar sempre oculta. E sendo negativa, ela vai permanecer no anticristo, justificando a consciência oculta e os atos emocionais entre um corpo e outro. E desta forma, todos os corpos de Cristo ficam ideológicos, sendo consciência e inconsciência, e tudo que for produzido permanecerá para o fruto de Cristo, e sendo este bom ou ruim. Como eu tenho dito, todo que vai para fora, ato consciente do corpo comum, ato inconsciente, que está tudo no relacionamento social, toda essa confusão vai para fora em forma espiritual, e tudo vai ser para o fruto
para Cristo, vai ser para Cristo, até que Deus possa restituir esse corpo do relacionamento social, que nesse momento ele é Pedro, e vai restituir essa consciência do corpo físico e emocional, a glória de um corpo comum. Bonito demais essa estrutura aqui. Estude isso, aprenda isso, e vocês nunca mais vai ser essa vítima social que fica vivendo de atos emocionais das pessoas e sempre confiando nesses conteúdos vendo da internet que são tudo falso. Enquanto você estiver procurando ser justificado por seres ideológicos, vocês estão em desgraça, tá? Toda postura política é formada de esquerda e não permitindo habitar com seus atos emocionais, pois neste tempo que o anticristo representa o próprio tempo, ele mesmo vai se aplicar nos atos positivo e negativo, sendo este consciente ou não. Como o Cristo ele representa o tempo também, se você for olhar para trás, o que vocês vão ver, irmãos? Pessoas mortas. E dessas mortes, ideologia, só isso. Olhou para trás, vê que tudo foi construído com pessoas que já morreu, né? Todas as pessoas que já morreu. Existe a ressurreição, mas essa ressurreição, ela vai ser por relacionamento social, o ato consciente. Ressuscitar a consciência emocional do corpo emocional físico, que as pessoas vão compreender que ela é a palavra da vida, mas o nosso corpo físico e emocional, ele sempre esteve aí na sociedade. E desta forma o Cristo permanece acima do bem e do mal de todos os corpos de Cristo, e calculando o bem e o mal para que esta força negativa seja aplicada na sociedade de acordo com a produção de vossos atos, sendo que os atos conscientes ele vai permanecer apenas para a unificação dos corpos, sendo este o objetivo final, para que esta unificação seja o juízo do bem e do mal, de acordo com as vossas ações. Muito ato, ele entende que não tem relacionamento social. Então eles fazem projeto social, faz trabalho social. Esse trabalho social ele não pode aplicar em atos emocionais, não pode. Então tudo que ele fizer tem que voltar para ele mesmo, no bem ou o mal. É comum hoje você ver as pessoas que fazem bons trabalhos social sendo ridicularizado por aqueles que não fazem nada. Ou seja, eles não fazem e nem permitem que os outros façam o trabalho social. Aí você vai dizer, como que é isso? Samuel, é o seguinte, irmãos. Você não pode justificar o bem das pessoas, porque o bem dela é uma origem divina de Deus. Então, como ela já está acostumada com essa desgraça do sacrifício do corpo vivo, você só pode justificar isso, exemplificando aquilo que a sociedade é corrupta e muitas vezes vai parecer mal, mas se ele tem uma consciência oculta, essa consciência oculta, ela mesma justifica ele diante de Cristo. Porém, as expressões visual, aquilo que está na visibilidade, não vai ser reconhecido, porque esses atos inconscientes, eles não têm ciência aonde eles habitam, aonde que eles eles só estão relacionando problema, conflito, sacrifício dali, ele é Deus, ele não é, ele é Deus, ele não é, e gera aquela confusão emocional e ninguém sabe de nada mais, nem sabe se é, se não é, eu só sei que as coisas vai ficando, cada vez que as pessoas relacionam, os seus atos emocionais, elas vai se tornando mais conflitosa dentro dessa corrupção toda. Todos os atos, eles devem ser independentes no Cristo, para que esta ação não venha comprometer o seu direito de exercer a vida. Esta independência, ela vai se aplicar no seu ato emocional, sendo positivo e negativo, e de forma que a negativa, ela tem que se aplicar no corpo de glória, formando um elemento neutro para relacionar a sua sociedade. Como eu tenho dito, tudo tem que se voltar a um só lugar, um espaço de tempo. Não tenta relacionar os seus problemas a outras pessoas, seus atos emocionais, porque ele nunca vai resolver. Às vezes eu tenho dito, às vezes
né? Quando eu vejo que tem um problema na sociedade, eu tento permanecer ela do meu lado, porque para que ela, quando ela for embora, ela não vai dizer a outros, dizer assim, esse problema está mal resolvido, porque é bem isso, irmão. Sempre quando você tem um problema mal resolvido, ele desgruda de você e ele vai falar mal de você e vai dizer para todo mundo, olha, esse problema está resolvido. Não que isso vai afetar a mim exatamente, mas vai afetar a todos. Eu falo de todos, porque quando a consciência oculta tem uma consciência cristã, ele entende a sua postura social, eles não se afetam por trabalhos antissocialismo, que fica propagando a falsidade de um ou do outro. Mas antes, você permanece ele do seu lado para você trabalhar com ele, porque esse cara é problema. Deixa ele aqui do seu lado aqui, vamos trabalhar com ele, vamos tratar ele como tem que ser, respeito, vamos mostrar para ele a nossa capacidade de fazer o bem e não de fazer o mal. Maravilha, né? E sendo assim, o elemento neutro ele vai representar o relacionamento social sendo bom e ruim, sendo que a origem do corpo neste tempo vai permanecer oculto, para que a sua direita não seja a desgraça da esquerda, pois o juiz ele estabelece uma ordem pela desordem de cada corpo em específico, para que as consciências de cada corpo permaneça parado no corpo para o bem e o mal. Para o bem e o mal, fim de receber o seu juízo pelo que foi produzido. A desordem, quando as pessoas conseguem fazer uma meditação, conseguem educar o seu corpo, a desordem não é um problema para ele, né? Porque ele sabe que se ele produzir mau fruto, esse ato consciente de Deus, sendo o Cristo, ele está ativo. As pessoas acham que não, faz qualquer desgraça aí, Deus está dormindo, por exemplo. Ele acha que eles pensam isso. Aí já começa a relacionar os problemas aos seus irmãos e acha que não vai dar nada. Olha aí para a sociedade, aí você vê. As pessoas que são consequentes, são os atos consequentes, você vê no semblante deles, que eles estão sendo, muitas das vezes, gerando essa coisa, esse conflito dentro dele. Você vê que ele não é relacionável. Entenda isso, ele é irrelacionável. As pessoas problemáticas que tem dentro da sociedade, né? As pessoas que querem relacionar dentro de um relacionamento conjugal os seus problemas, apenas suas dificuldades, você olha dentro da sociedade e você vê que a pessoa ela vai embora muitas das vezes com esse conflito dentro dela. Aí ela vai entender, né? A pessoa ele vai querer colocar sempre a culpa no outro, não vai se responsabilizar pelas suas desgraças que estão produzindo, porque não tem olhos para ver o que está produzindo, certo? Mas aí ele vai querer ser feliz nas custas dos outros outra vez e nunca vai dar certo. Se esta produção não estiver aplicado no relacionamento social, ele é pacífico da direita do corpo. E se não for ela à esquerda do que estiver à esquerda do corpo, podendo ser considerado quando não houver cumplicidade de corpo, certo? Se não tem cumplicidade, irmão, você está dentro do seu espaço de tempo, você pode fazer o que você bem entender com essa física emocional. Você não está levando prejuízo para ninguém. As pessoas, você está fazendo um trabalho social, está muito difícil, a pressão está vindo, os inconscientes está vindo, está falando um monte de coisa, um monte de besteira. Continua, prevalece, irmão. Deus está com você, certo? Se o seu trabalho consciente for uma coisa boa para produzir para Cristo dentro da sociedade, Deus vai estar com você. Então, ele não vai ter consequência, tá? De certa forma, está sendo produtivo. Pois não há prejuízo no espaço de outro corpo. Porém, se houver um desrespeito e um relacionamento agressivo, este mesmo pode gerar um ato consequente no corpo, por causa de sua má obra apresentado dentro do Cristo. E se não houver consequência do corpo, este corpo está livre
de cumplicidade. Isto sim, pois sendo um Cristo único de forma de julgar todos os corpos de Cristo, este mesmo não se deixa, se esse mesmo deixar de julgar corpo consequente, porque ele mesmo está aplicando a outro corpo de Cristo. E se não houver justificação, não tem justiça e a desgraça continua de Cristo. Dentro do Cristo, a desgraça sempre vai continuar. Se, por exemplo, Deus, se Cristo fala assim, eu não vou julgar, eu vou julgar um, não vou julgar o outro que gerou a consequência. Então tem que ser os dois. Deu ruim para você, tem que ser medido. Da mesma medida que você mediu o outro, você tem que ser medido por Cristo, por exemplo, ou pelas suas consequências. Você tem que ser, de uma certa forma, justificado. Vou reler essa parte aqui para mim ver essa estrutura que está feita aqui. Pois sendo o Cristo único na forma de julgar todos os corpos de Cristo, este mesmo não pode deixar de julgar o outro, né? O outro corpo consequente, porque ele mesmo está se aplicando a outro corpo. Quando ele se aplica a outro corpo, gera consequência, ele se aplica a outro corpo. E se não houver justificação, né, para este pecado, a desgraça continua em Cristo. Então, se você errou, você precisa de ser... Aquele pecado que você errou, ele precisa ser justificado, né? Porque para que o outro corpo não venha ficar prejuízo pelos seus atos irresponsáveis, a sua irresponsabilidade, os seus maus comportamentos dentro da sociedade. Ok? A princípio eu quero que vocês entendam que a cumplicidade, existe cumplicidade boa que justifica, né, o pecado das pessoas. Hoje em dia toda a cumplicidade são através do erro, são através do pecado mesmo das pessoas, de você se fazer um e se permanecer unido por Cristo de qualquer forma, porque Deus vai julgar o justo e o injusto. Este blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.